Graça e paz, querido povo de Deus. Eu quero ler com vocês um versículo para, nesse devocional, falar sobre a nossa grande luta. Este é o tema. E a palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 5: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amados, aqui é uma recomendação, não uma recomendação, um mandamento, uma ordem de Deus, para que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento de Cristo Jesus que é descrito aqui, que na realidade é um sentimento de humildade. É muito difícil, amados, nós praticarmos a humildade. Aqui fala que a humildade é que vai nos levar a sermos servos. E se nós não entendermos isso, amados, nós não vamos cumprir com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós temos que lutar contra os nossos sentimentos que tentam nos arrastar para longe da vontade do nosso Deus. Veja, Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele era Deus, mas ele, quando veio como homem, ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se. Ele teve uma luta que ele venceu. Então nós temos que lutar contra os nossos sentimentos, contra a nossa carne e decidirmos ser servos uns dos outros, servir a Deus, amados. É servir as pessoas que estão à nossa volta. E nós temos que ser referência nesse mundo, porque cada dia mais as pessoas são vazias de Deus e cheias de si mesmo. E com isso muitos estão se aproveitando e enganando pessoas, fazendo com que elas sejam gananciosas, que elas se sintam melhores do que as outras. Então nós temos que tomar muito cuidado e decidir não nos entregar aos nossos sentimentos. O nosso Deus tem como propósito que nós sejamos referência nesse mundo, que nós, como eu ministrei algumas vezes, sejamos brilhantes, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, ela foi chamada para brilhar nesse mundo. É uma igreja brilhante e muitas vezes nós andamos cabisbaixos, entristecidos, preocupados com tudo, apagados, não há brilho, não há alegria, não há satisfação, não há prazer. É uma satisfação que ronda este mundo, que tenta, o mundo fora de Deus, tenta suprir essa insatisfação apenas com prazeres, nunca estão encontrando. E muitas vezes a igreja está entrando nessa, viver sem insatisfação. Jesus, ele é o nosso suficiente Deus, Senhor e Salvador. Ele tem tudo o que nós precisamos. Ele é a nossa fonte de vida, fonte de prazer, fonte de alegria. Então, vamos decidir lutar contra os nossos sentimentos, porque Deus quer que nós brilhemos. Nesse mesmo capítulo 2, um pouquinho para baixo, esse texto vai culminar com os versículos 14, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Aí no 15, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros nesse mundo. Então, amados, Deus quer que nós sejamos diferentes. O mundo é um mundo corrompido, sabe? É um mundo perverso. Deus quer que nós pratiquemos a bondade e a perversidade, amados. É a maneira que trata com as pessoas que são contrárias a elas. Vamos ser cheias do amor de Deus. Vamos deixar de ser como um mundo que é murmurador, um mundo que gosta de discutir, de bater boca, de brigar. Nós, cristãos, somos imitadores de Cristo. Nós não precisamos provar nada, nós só precisamos mostrar a glória de Deus. Então vamos nos levantar contra os nossos sentimentos e nos humilhar para podermos ter relacionamentos cheios do amor de Deus, relacionamentos que expressem a glória de Deus, sendo obediente como foi Jesus, porque esse é o grande problema, a obediência.
porque nós achamos que os nossos líderes, que os nossos superiores estão sempre errados, que nós estamos certos, quando é contra a nossa vontade. Lute contra os seus sentimentos, seja humilde, seja um servo e brilhe nesse mundo por causa da sua obediência. Que Deus os abençoe, no nome desse Jesus Cristo amado.